Muito bom dia, pessoal. Paz reverencial. Vamos aqui iniciar mais um tema, porque não podemos parar, porque tudo é karma, tudo é movimento. Então o nome do vídeo será Entendendo Karma Dharma, Simulação e Espionagem. O que isso tem a ver? Tudo. O karma vem de Dharma. Dharma é produtor de karma. Dharma é. Karma está. Veja, karma é caminho. Tanto é que carro, muito depois do conceito hindu de karma, colocamos carro, aquilo que transporta, né, movimenta as criaturas. É preciso carro, né? Inclusive as pernas são carros. Há conceito de carro de Deus, que seria corpus, carne, né? Tudo está ligado à raiz sânscrita de karma, ok? Então, se favorecendo do desconhecimento de karma que a criatura, o ente, que é kármico, o desconhecimento dele desse movimento, apesar dele se movimentar, ele não entende o movimento. E do desconhecimento de Dharma, que é ambiente, ambiente contrário de ente. É quando o ambiente se, vamos dizer, se cristaliza. Em pequenos pedaços de ambiente vira ente. Tira o ambi, né, além do ente, fica ente. Então as pessoas estão fadadas, né, pela crença religiosa, são 3 cabeças de cérebro social, que eu já citei em outras, e são evidentes, não é porque eu estou dizendo, é descarado. Poder político, poder religioso, poder científico. Todos se favorecem da questão do karma. O político, na questão de que você é dependente dele, você é povo. Só que você é maior que ele, é um ente e você se torna um ambiente quando você é coletivo. Por isso que Deus é o povo, a voz do povo é a voz de Deus. Primeiro ponto, vamos separar. Poder religioso. Eles te persuagem, né, que karma é ruim, só que na visão latinizada deles se formou o conceito de pecatus, tropecar, né, tropeçar, e de preferência que você não se erga depois da queda, né? A própria criança cai e levanta para aprender a caminhar. Nós adultos, muito decorrentemente, não. A gente cai e caiu, né? Acabou o mundo. A gente vira um com o chão. E o poder científico, que agora cria modas, olha só, modas. Antes era o hipnotismo, caiu de moda. Por exemplo, até eu já me deti, eu não sou acadêmico para poder juntar ao holismo, então só tenho holismo. Entrei no holismo, comecei a ser hipnólogo. Existe, né, um processo que tu tem que conhecer aquilo que eles ocultam. Deixa um místico. Crença, né? É invisível. Há um chakra num outro veículo aqui mais sutil dentro desse físico, que é o frontal. Existe um aqui, no estômago, plexo solar. Se fazia, né, se colocava, olha só. É um absurdo. Paguei karma por isso. Colocar a vontade e com os dedos tu dá o comando energético, você traz a vontade para o desejo. Então quer dizer, em vez de você converter desejo em vontade, que o desejo, desidere, emotion, e emoção é movimento, é um movimento daqui de baixo para voltar para a vontade. Emoção, vontade. Fazia isso, desabilitava a vontade da pessoa. Alguns mais espertos, daí eu vou entrar numa coisa muito interessante, que vocês vão fazer a linkagem depois.
Alguns não deixavam, barravam no coração, que ele é o filtro, peso e medida, desculpa a tosse, que sempre terá. É um karma, é um movimento, uma reação do meu tabagismo e do frio aqui que está aqui. Reação do corpo. Tudo é karma. Chegava no coração, a pessoa raciocinava, eu já levei soco num amigo. Teve psicólogos na época que usavam hipnotismo, que levavam empurrões nas suas cadeiras, né? Teve um psicólogo que foi empurrado, ele caiu, bateu com a cabeça, se machucou, bateu com as costas, aconteceu comigo também, a pessoa reage. O que que acontece? Saiu fora o hipnotismo, agora entra a constelação familiar. Eles vão criar uma crença que não é nada ruim isso, gente. Só eu vou explicar nesse vídeo por que que eu sou enfático nisso. Vai entrar o complexo Snowden. Hoje tem. São pessoas que vêm, defensores da humanidade, que vêm para desmascarar o sistema, derrubá-lo. Ponto. Isso é inevitável hoje em dia. A mesma força que eles tiveram para aliciar a humanidade ao nível que eles querem, agora tem os guerreiros Snowden. E eu vou explicar sobre esse personagem, o Snowden. Ele é real. Apesar que nome não quer dizer nada, é um sobrenome, Snowden. É um momento, ó, é kármico, é uma atuação. Nome de família, seu nome, seu sobrenome, ele é uma atuação que não existia, existe e deixará de existir. Mas está sintetizado num rótulo do que você representa agora. Tá. Hipnotismo caiu fora, entra agora a constelação familiar. Tem vários outros aspectos, né? Um pouco mais suaves, muito menos daninhos, por exemplo, florais de Bach, né? Tem a apometria, né? Só que esses seres, por exemplo, a apometria foi criada em Porto Alegre por um ex-médium espírita. Ele era regente de um centro espírita. Ele se desmembrou, como acontece com a Eubiosa, Ademar Ramos, Carvalho, fizeram outras, né, capilaridades disso, trabalharam por si, viraram autodidata até certo nível, né, desse envolvimento com essas ordens fundamentalistas. Como tem padres também, viram músico, viram atleta, começa a fazer um trabalho social mais amplo, extracurricular, fora da instituição, né? Então hoje tem uma coisa visível que é o complexo Snowden. Edward Snowden foi aquele operador de sistemas, ele era espião da CIA e da NSA, né? Ele desmascarou, ele pegou, veio a público e por ele pertencer é a mesma coisa. Eu hoje seria injusto eu só atacar a religião porque eu vim da religião católica, porque eu vi os podres lá. Para ser uma coisa justa, eu tenho que pegar essas três cabeças de Cerberus social. Cerberus era um personagem mítico dantesco, um cão com três cabeças. Vejam, seria injusto eu pegar só a religião, porque se eu sou eleitor, eu também tenho que colocar o poder político. E se eu tenho um corpo que adoece e também se sana, então eu faço uso dos medicamentos deles, então eu tenho que também ressaltar o poder deles, que eu dependo deles, do medicamento e do diagnóstico deles, estão sempre diagnosticando. Todo mundo de médico e louco tem um pouco, né? E eles pegam a última cabeça de cérebro social, a gente está falando assim figurativamente, mas na verdade, em síntese, só você pensar um pouco, que é os comandos mesmo. Você sempre depende de uma coisa ou outra, poder político, religioso ou científico. Eles te dominam, porque você deixa. Você nunca quer ser o religioso real, se religar com a sua divindade pessoal. Você nunca quer ser político, tipo de, né, ser ativista, né, mudar esse sistema, né, esse modismo social, essas regras. Você nunca quebra paradigma. Você tem a fé deles, a crença deles.
E ciência, você nunca se cientiza, né? Como diz JHS, nós viemos para nos cientizar. Cientizar, isso é realmente estar consciente, que além ainda, todos cientes e ser seus próprios cientistas. Cientistas da vida. Ir atrás das coisas, perceber a vigília, perceber a hora de sono, a hora que você se alimenta, os sentidos, né? O que realmente acontece numa prática que eles mesmos, né, que muitas vezes impõem, tem que fazer isso aqui, senão você não se inicia. Entender o batismo da igreja, entender o que acontece cientificamente com o átomo, quando você toma um medicamento, quando você usa uma emoção, um pensamento. A gente não faz isso. Então a gente deixa, fica toda a responsabilidade deles. Eles vão explicar da maneira deles. Dependendo do grau de inteligência, que são desfragmentações de uma consciência única que sabe tudo, é eles que vão editar a regra. Então, quer dizer, se é um ignorante, um psicopata que diz a regra, ignorante, psicopata, todo mundo terá potencial de ser, porque você vai seguir aquilo como lei. Então Snowden vem, desmascara a coisa que ele estava lá. É como, por exemplo, o primeiro cientista que saiu da Área 51 e vem trazer esse negócio do que eles estão fazendo com energia, com engenharia reversa. Você não saberia se não viesse lá. Hoje eu falo de religião fundamentalista, que é a tradição, paradigma social, doutrina, política, porque eu tive tios políticos, eu já tentei entrar na política, fui atrás. E ciência, sempre fui apaixonado por ciência. Comecei a ver os pontos naquilo, não apenas seguir cegamente, eu comecei a ver o que está errado aqui. Então, os complexos Snowden, os complexos Alexander vem de defensor da humanidade. Então, eu vim, o meu rótulo só é para isso nessa presente atuação, que é o Alexander Azevedo Ribeiro, aquele que defende a humanidade entre rios e azevinhos. É isso que quer representar. Estou representando agora. Serei assim depois? Serei assim antes? Não. Então, quer dizer, essa família aqui não me representa. Até que o próprio Ribeiro tem duas vertentes. Tem o Ribeiro que, né, que é o português mesmo, que é misturado com escravo. Veio para cá, escravizou, os brancos portugueses coabitaram com as negras, virou Mão Ribeiro. Estou dando um exemplo do meu rótulo. Só rótulo. Rótulo cai com água. E possa não especificar o produto. E tem o português, aquele que, por exemplo, era um judeu, e na hora de fugir, aquele que o protegia colocou lá, registrou para ele poder entrar num país latino, Ribeiro. Aí veio para cá, se misturou com o índio, indígena. Eu dizer que sou ribeiro, não sou todos os ribeiros. Então quer dizer, tudo aqui é relativo, não é nada absoluto objetivo. Ok? Então esse complexo Snowden está em muitos de nós. Alguns estão despertando, de pegar assim, abrir o jogo, desbancar o sistema em que você está submerso, está até preso a ele. Porque você gosta, é como o escravo. O escravo ganhava alforria, ia mundo afora e pensava assim: eu não consigo viver sem alguém me dizer as regras, a gente volta. É assim que a gente faz quando sai da igreja católica e entra na eubiose. Sai da eubiose e entra na teosofia. Sai da teosofia e entra na gnose. Apesar que a gnose pelo menos vai te explicar a viagem astral, vai explicar que você não é isso aqui. Todas as outras vão, né? Sabe? Você não pode. Porque senão você perde a identidade social, que é o que eles controlam. Você não pode perder isso para eles. É arriscado para eles. É empregos que se vão, né? Dinheiro que não se ganha. Que sempre tem que estar um nível abaixo para você ir lá, né? Abaixo dos altares, ficar acima. Nos mestres, togados, nos tutores, os padres, o político, no palanque. Só que toda a perna é um palanque, caso não saia. Então a gente começa, né? Muitos de nós vêm dos mundos internos, vêm lá de uma estrela X. Isso aí é subjetivo para esses aí. Eles vão tentar colocar na tua cabeça que é imaginação. Tem uma psicóloga no nosso grupo que diz que isso aí é minha imaginação. Todo respeito a ela, amo ela, o marido dela, mas eles vêm com paus e pedras se for preciso
Porque é o ganha-pão deles. Às vezes nem eles creem naquilo ali, mas se você deixar de crer, eles deixar de crer, é um que não paga e outro que não recebe. É a franca da verdade, complexo de Snowden. Estou convidando a todos que têm esse anseio ativista de pegar e observar melhor essas três cabeças de cérebro, que eles dizem que não existe. Eles vão dizer para você que não existe. Não existe. Se você não quiser que exista, não vai existir. Tá tudo bem. Então a questão do karma, vejam, karma para ser movimento mesmo, então dharma gera karma, desmembra, ambiente vira ente, se movimenta. A crença que eles colocaram, que karma, né, tem aqueles acadêmicos, agora juntando-se a um pseudolismo, porque o holismo era para explicar a parte extravisível dessa realidade aqui. Eles vão dizer que karma vem lá do Pinhangavavô, que o pai era assim, não procede, pelo menos para mim. E observe na sua família, ver se procede, você vai fazer uma síntese. Pessoal, um primo meu, quer dizer, ele é casado com uma prima, hoje desencarnou, com certeza, ainda bem, tiraram de cena porque ela estava demais, dos abusos. O cara era matador, sempre com arma, do mais, né? Os filhos hoje são super inteligentes, vão pro lado da medicina, do estudo. Nunca fizeram uma constelação familiar, um hipnotismo, passaram por tratamento psicológico. Eles simplesmente são o que são. Karma é o que é. Por exemplo, você está numa estrada, isso é karma, é um caminho. Se você aceitar, karma é movimento. Agora, o que eles, com a crença deles, ou talvez eles não creiam, mas te passam assim para te deixar num nível abaixo deles socialmente, eles te ensinam ou você crê que, né, ao caminhar o caminho, esse caminho é um karma. No você, né, blasfemar contra, ir contra, aí se senta numa pedra. Isso aqui é um karma. Aí você para. Você não anda. Então o karma real é tu andar apenas, só andar, e aceitar. Porque senão karma não faz você retornar pelo mesmo caminho que Dharma criou. Você não retorna de karma a Dharma achando que karma é ruim, que karma é negativo, associando com pecado. Então eu sou um pecador, eu sou um errático. Escola iniciática, eu tenho nidana, eu sou defeituoso. Mas eles querem que tu seja anjo, seja livre pensador. Poxa. Karma deixa de ser karma nesse sentido pejorativo quando ele é o caminho, o que é só o que ele é, e você anda nele. Aceita o caminho. Ele se torna negativo como eles querem que você creia. Por isso que tem que pensar como um hindu para entender de karma. Não pode trazer para o Brasil do carnaval, do catolicismo, não sei o que não pensa como indiano. Ele não entende, ele acha que karma ficou como pecado. Só modernizou o nome. É um nome chulo, né? E karma vira chulo também no final. Quando assim, por exemplo, essa distância que eu tenho com a minha karma, né? Karma, tecnicamente, é isso. É uma distância para voltar mais consciente a Dharma, né? Com mais informação daquilo que a gente não tinha. Essa distância, esse peso, esse cansaço aqui é um karma. A vida é um karma, andar, explorar. Eu não vou me ocupar disso. Pronto. Karma deixou de ter a conotação de caminho. Agora ele é um peso nas tuas costas e uma pedra no teu sapato. Que é o que eles querem. Aí eles colocam a questão da família, que é algo muito estreito dentro do sempre. Eles não fazem. Por que eles não fazem uma constelação de família cósmica? Eles têm condição de encontrar teu nome, teu número monádico, de que estrela você está ligado. O que você era antes da vida? Alguém lembra? Por que eles não fazem isso? Porque eles não têm condição. Eles não têm conhecimento de causa, então começam a monatizar o efeito. Eles vão chamar que isso é karma, karma da família tal. Você não tinha. Você nasceu uma vez nessa família e talvez é a última. Essa família que você tem com esse nome. Salvo se
aconteceu eventos tão complexos que, por exemplo, um filho morreu, tudo, né, para ser um teste kármico, militarista, inclusive, de um pai e uma mãe que não sabiam amar, morre aquela criança e depois ele nasce como neto dos próprios pais. Né? Só para dar assim, então é por isso que eu digo, é uma simulação. Karma é uma simulação de Dharma. Nós estamos atuando. E o que é espionagem dentro do título do vídeo? Espionagem é o karma. Só que não é espionagem de controlando a tua vida, não. Ele é observador e você é o observado. Enquanto kármico, você é observado e o Dharma, que é você lá, você, como o filho sai do pai, você saiu de você mesmo que é o pai, e seu pai está observando seus passitos. Para você não cair, e se cair, ter um braço. É aquele do Adão. O Adão não faz esforço, né? Você é o Adão. Na pintura de Michelangelo, você é o Adão e o outro. Né? Aquele que você acha que é o divino. Que eles não querem te mostrar isso. Eles te encapsulam numa família, num nome, numa subserviência, numa doutrina, num paradigma, numa fé, para você ficar sempre abaixo dos altares deles, abaixo dos palanques deles e abaixo dos grandes laboratórios deles, né, da máfia farmacêutica que tem o profissional, né, o cirurgião, o psicólogo, o psicanalista, tudo máfia. Então tem que lá no começo do século XX, Freud, né, a família Freud foi, eles desbancaram a questão da fé, deixaram tudo científico, objetivado pelo conceito de objetivado deles, que eles achavam que a questão da fé espiritual, essas coisas que a humanidade também não compreende, estava muito subjetivo. Eles quiseram assim deixar objetivo, achando que o estado sólido da matéria é coisa objetiva. Se não doer, se não quebrar, se não esfarelar, não envelhecer e não morrer, não é objetivo. Então, essa é a crença que nós temos. E vem uns Snowden, uns Alex, né, de algum lugar do tempo e espaço e começa a desbancar. É perigosíssimo para esses e para aqueles. Esses vão ser perseguidos. O Snowden teve que se radicar na Rússia. A Rússia hoje que está em guerra. Foi lá e revelou tudo. Os Estados Unidos nos monitora, só que de forma maliciosa, não é como esse olho aqui representando o Dharma, que é você mesmo. Você pode se observar a si mesmo. Observância dos sentidos, né? Mas esses, eles não prestam atenção neles. Eles estão observando você para lhe controlar. Então você deixa. Você nem sabe. Se não fosse um Snowden, um Alex que veio falar da religião, as três cabeças que eu estou aí teorizando, até vocês acreditar que é fato. O Snowden também, muita gente não acreditou e veio dizer que há um monitoramento global através do Facebook, do WhatsApp, né? Eles monitoram nossa câmera. É diferente do Dharma, que é uma vigilância segura. É como se fosse o guardinha te cuidando para a tua segurança pessoal, né? Está te favorecendo segurança mesmo. No caso do Dharma é espiritual. E deles é segurança pessoal para eles. Então o psicólogo está sempre te diagnosticando, ele vai dizer o que tu é, não sei o que, nem que tu não seja. Por exemplo, já aconteceu de psicopatas, como psicólogo não vê alma, ele não é mediúnico, o mediúnico entende, só que ele não tem a didática do psicólogo, mas ele sabe o que é alma. O psicólogo, ele tem a teoria, mas não sabe o que é alma. E o mediúnico sabe o que é alma, não tem a teoria. Né? Nós somos sempre assim. É sempre incompletos. Aí ele vem e te diagnostica. A política também vai diagnosticar. O povo está inventando coisa que não sei o que nós queremos. Daí eles persuadem a gente, dizem, né, projetos. É sempre aquela mesma disco arranhada. A gente cai, sempre vai cair. Batata. E a religião vem, te perdoa. A escola iniciática te inicia. Ele te batiza. É mau entendimento de Dharma e de Karma. Então está só simulando. Enquanto em espionagem, né, de baixo está te espionando. Eles estão te espionando tudo. Por exemplo, entra na eubiose, tem o Jorge Ouro, ele é
de toda a área computacional ali, é dito, por exemplo, que tinha um grupo lá, a Vida Inteligente do Grego, que ele espionava. Vai saber. Não temos provas, porque eles não vão deixar rastros, a não ser que saia um Snowden, um Alex dali. Né? No caso, eu estou fazendo isso. Igreja Católica também, eles te espionam. Né? Tem a questão do Illuminati, uma questão política dentro da religião. Ó, uma cabeça de cérebro já está ficando chipófaga. Parou a moda agora, né? Mas não quer dizer que sumiu. Eles ainda te espionam. Inclusive que o Vaticano ainda tem muito poder temporal dentro do Vaticano, só que agora capilarizou só para ali, né? Restringiu. E o poder científico, eles sabem direitinho, né? Eles podem ameaçar com bomba, que não sei o que, e você fica com medo, nova doença. Eles pegam algo que já está criado, uma bactéria que está dentro lá de uma pedra de gelo, um meteorito. Eles pegam, que isso veio lá de um plano que eles não conhecem cientificamente, jamais. Eles só conseguem animar, que nem um corpo morto, né? Eles não trazem a alma de volta, eles reanimam. Se a alma está muito perto, eles fazem isso com a bactéria, surge uma nova doença, eles te controlam. Aí eles te adoecem e vendem os remédios deles que eles mesmos vão criar. Olha só, é que nem na eubiose. Dizem, né, que o professor foi lá resgatar Rudolf Steiner, aquele homem bondoso que criou o ensino Waldorf. Que mal tinha esse ser para parar no cone da lua. Daí o professor vai lá e salva. O professor ficou herói. Sendo que o valor do professor é o conteúdo. Fora disso. Ninguém está esperando um professor salvador, um outro Jesus. Jesus também. Todo mundo, antes a gente estava falando sobre milagre. Milagre. Tem tudo a ver com vibração, não tem a ver com fazer benefits, né? Commodities, ganhar coisinha de um Deus que é você mesmo. Então faça por ti que eu em mim te ajudarei. O eu em ti te ajudará. Então o valor de Jesus não eram os milagres, e sim o milagre que ele veio fazer de te tirar do emocional e te tornar búdico. Só isso. Aí vão achar que é teoria. Esses que vêm com pau e pedra, o acadêmico, o religioso, que podemos ligar a eles também os iniciáticos, entre as pseudo-iniciáticos, modernos, e os científicos vão dizer que não, que é bobageira. E você vai continuar isso, vendo karma como algo pernicioso e dharma como uma coisa, né? Mística também, que é para futuro, é Deus separado de você. Está tudo em você. Você tem tudo. Você é político, você é religioso e você é científico. Tem laboratório, templo, laboratório, em todos os veículos, para você evidenciar qualquer coisa a qualquer tempo. E também você é político. Você tem voz, você tem o sistema, você sabe ser um bom pai, você sabe que tem que trabalhar politicamente correto. Tem uns politicamente não muito corretos também, que passam a mão, não sei o quê. Imita lá aqueles lá que dão exemplo. Mas é porque você tem predisposição para isso. Você tem uma coisa chamada nidana, que é uma coisa insana, não era para dizer. Né? São informações, chips. Né? Quando o chip está ruim, tem ali pornografia, tem violência, tem não sei o quê. Uma hora abre janelas em você. Então é você mesmo que colocou, você que buscou aquela informação. Então fica como cookies. No caso, em nós é vrites. Vai aflorar. Então, o culpado nunca é tu. Pode ver que eles sempre vão colocar, inclusive a questão da fé, eles vão colocar a culpa num demônio. Até eu quero fazer uma live com a Mira Gazoui e seu primo, Haiten, que é um músico famoso árabe, né? Tem um canal maravilhoso, para eles nos explicar se lá na fé islâmica também se coloca toda a culpa no gênio e nunca o indivíduo. Isso aí eu vou fazer logo logo. Só aguardar. Perdão. Então o que acontece? A gente está fadado a sempre achar que karma é uma coisa ruim, que dharma é uma coisa ótima, né? Então, vem pessoas, né, esses
não é complexo no sentido pejorativo. Snowden, que vem revelar essas coisas, vem com uma compreensão diferenciada, porque são mais velhos, já viram os equívocos desses poderes. E já reconhece que tem um poder pessoal em cada pessoa, que isso não pode continuar assim, senão não há mudança. Isso que a gente fala de sinarquia, o arqué de cada si, não vai acontecer assim, entendeu? Então o que acontece? Eles vão te persuadindo, né? Eles pegam o karma acontecendo uma coisa familiar, uma coisa que você nem era daquela família, sua mônada, que é um outro conceito, que até é hindu. Até uma vez, o professor Mário, eu não me lembro do sobrenome, ele dá aula gratuita sobre a cultura iorubá africana. Ele disse: não há como entender a cultura iorubá sem pensar como um africano. Pensar como ocidental não permite você entender a cultura iorubá. Trazer eubiose para o Brasil, trazer catolicismo, cristianismo para o Brasil, é impossível de você ser realmente um cristão sem entender a Terra Santa. Como é o costume do homem nômade, do nazário gnóstico, primeiros, e entender que se separou o conhecimento, o nazário gnóstico, do cristão romano, tá? Ortodoxo romano, apostólico, você nunca vai ser o cristão. Ler toda uma Bíblia, ler todo um livro não lhe torna inteligente ou santificado. Ok? Ler todo um livro, 1000 livros, não lhe torna inteligente. Pelo menos não consciente. Você vai ficar com um grau de informação. E vai sair por aí repetindo. Eu tenho vários conhecidos. Só repete. E se você perguntar alguma coisa para eles que eles têm que responder originalmente, eles se calam ou distorcem, pegam esse karma e cria outra via. Eles não se identificam, entendeu? Eles não são claros. Eles vão pegar coisas que estão prontas. Ah, que o fulano falou, com o Herder, com o Freud, com o Jung. Com o Papa, com o Padre Pio, com o professor JHS, com a Blavatsky. Nunca. Porque eles acham que é o seguinte, é como foi apresentado, que é karma e que eu tenho que me baixar e que karma é uma coisa muito distante. Dharma, né? Dharma é distante e karma, ai, é ruim, porque esse caminho é muita distância para me chegar lá no Dharma. Karma é ruim. Não, é um caminho e você tem que desfrutar do movimento que é o karma para chegar em karma. É só por isso que você está aqui, por karma. E eles vão dizer, eles vão encapsular assim coisas bem óbvias, tipo assim, bem econômicas para eles e para você, e vai dizer assim: não, teu problema é só aqui, com essa familhinha que você tem, que esse sobrenome, que lá você não mamou no peito, então hoje você, por isso que gosta de mamar peito das mulheres por aí, você gosta de um monte de mulher. Eles vão te definir, eles vão te diagnosticar, gente. Só que dentro do comportamental, eu quero fazendo uma live sobre comportamental, não tem regra. Eu tinha um primo psicopático, assassino, matava mesmo. Os filhos nunca passaram por constelação, tiveram que fazer terapia, hipnotismo, tratamento psicológico, nunca tiveram que tomar medicamento. Se capilarizaram por isso, porque são outros entes. E eles não, eles definem karma por uma coisa bem óbvia para eles, é bem diminuída, numa forma no campo de visão deles para eles poderem te definir. É que a tua família, que era teu avô era violento, por isso que tu é hoje. Eles não entendem essa parte da psique, que são almas parecidas com registros, que a gente vai chamar em sânscrito de nidana, que deveria pensar como hindu para entender, que faz elas ficarem próximas, os iguais na extrafisicalidade se atraem. E aqui engendram corpos para trabalhar esse karma junto, esse caminho, que era o caminho torto ou certo que antes eles estavam. Então, porque se é importante seu sobrenome e seu nome, por que você não ficou com o sobrenome quando você era o rei da paçoca?
O rei da Inglaterra ou rainha da Inglaterra. Porque você não se lembra, então quer dizer, sobrenome e nome não vale nada. Daqui 100 anos, quem é que vai ser você, eu? Nosso nome. Se a gente não deixar nada que preste, esse nome nem para rótulo serve. Tem que ser algo para o coletivo que o coletivo lembre, porque para dar bastante espaço de memória é preciso bastante bytes. Não fazer algo só para você. Ai, que eu li 1000 livros, eu sou inteligentíssimo e tenho um diploma. Diploma eu tenho vários na parede. E eu não sou nada daquilo lá. Inclusive o rei que eu fui compreender, para te ver como o comportamento não tem nada a ver, eu fui compreender depois na extrafisicalidade. Eu fui atrás, saber o que acontece com a energia, porque senão eu estaria mentindo para mim e para o outro. Seria como um cirurgião tentando operar no escuro. Possa que corte a própria mão ou corte o lugar errado no outro. É isso que eles fazem, essas 3 cabeças de cérebro. Eles te comandam cegamente e fazem tu ficar cego por eles. Eles te cientificam, te diagnosticam cegamente, porque eles não conhecem como eles funcionam e como tu funciona. Perigosíssimo. Por isso que nada adianta, por isso que ainda tem loucos depois de tratamento psicológico, e depois de tratamento médico, de medicamento, ainda morre daquele câncer que eles trataram. E o religioso, que te salva não sei o que, tu tá sempre perdido. Né? Vai lá, Ave Maria, cheia de graça, vai no ritual da escola iniciática. Então, olha, é preferível até aqueles que faz tu entrar em contato, por exemplo, xamanismo, isso que eu defendo, xamanismo, o africanismo, faz tu entrar em contato com o objetivo de fé da crença deles. Espiritismo, eles entram em contato com a coisa. E fica comum como ir ao banheiro escovar os dentes, é uma parte da vida. Só que tem uns poderes, que a gente deixa poder, que controlam isso. Até vir uns Snowden, uns Alexander, defensor da humanidade, pegar revelar. Eu estou tentando revelar tudo que está desajustado com a liberdade popular entre política, os 3 poderes, religião, que entra também as iniciáticas, e a ciência. O Snowden pegou apenas a parte política. Já é bom. Só que ele teve que fugir. E eu também tenho que me excluir aqui. Aqui no sul do Brasil eu tenho que cuidar. Eu já fui atacado, eu fui chamado de bruxão, manipulador. Isso aí é leve. Na verdade, para te ver como comportamento, não dá para definir numa constelação. Na verdade, eles queriam me queimar. Na verdade, eles queriam me calar. Que eu não existisse, que jamais tivesse existido, que eu jamais tivesse falado. Porque arrisca aquilo que é segurança efêmera, que eles sabem que é efêmera, mas é tudo que eles têm agora. E para eles só existe o agora, não existiu depois e não existirá o futuro. E de preferência que você também creia nisso, para poder depender deles, para eles dizer as rotas, ok? Então essa é a primeira parte desse vídeo, tá? Para vocês entenderem o porquê de pessoas como eu, como Snowden, né? Porque a necessidade de revolução, porque a massa, entendeu? É como se tivesse sido pega por uma rede e a rede não tem poros para enxergar. Alguns fogem por frestas. É isso que estou tentando fazer aqui por vocês, ok? Sempre vou falar e sempre vou deixar a fresta aberta para vocês. Teve uma experiência para encerrar que eu vou contar. Essa noite eu quis entender sobre plasmação, tá? E plasmação está dentro dessa questão do karma, né? Uma simulação. Eu fiz um hipnotismo, para testar, eu pedi permissão para 2 almas na extrafisicalidade. Estão encarnadas, tá? Porque tinha fio de prata, eu vi. Não era aqui, era atrás, eram racionais, pessoa comum. Pedi permissão, fiz, né? O hipnotismo, porque lá também é vida física, só que não física como aqui. Eu fiz. E o que o hipnólogo faz? Ele coloca uma ideia que vira uma imagem dentro do outro. Eu falei, imaginem que eu estou com 2 metralhadoras. Depois que eles fecharam o olho, aquelas 2 moças, elas abriram o olho, eu fiz assim, com as mãos sem nada. Elas estavam vendo metralhadoras.
Eu comecei a atirar para cima, elas começaram a gritar: Meu Deus, moço, não vai nos matar. Ela achando, quem é que vai morrer no astral? Já está no astral, não morre mais. No máximo vai ser diluído aqui, não sei quantos. Caso tivesse desencarnado. Então, para te ver, a crença que eles colocam, que lá é perigoso, né? Lá aquilo que eles não conhecem, nem sabem que existe o lá e como é que funciona. Que é muito parecido com aqui quando é nos níveis inferiores. Tudo que é inferior é físico, é mais físico, mais tátil. Tanto é que tem partes da extrafisicalidade que você não vê mais forma física. Então já não é mais esse objetivo deles aqui. É um objetivo subjetivo, objetivo real, que é a causa desse efeito aqui, que é isso aqui, que é karma. A gente chega no Dharma. Eles não querem que tu faça isso. Querem que eles digam como é que tu faz. Resolvendo coisinhas aqui. Só que coisas do físico você resolve no físico. Coisas não físicas você resolve nas coisas não físicas. O físico só recebe reflexo desse extrafísico não compreendido. Ele nem entende. Tanto é que a gente não entende um pensamento. Ah, por que me fez mal? Ah, uma emoção, por que me fez mal? Estou com depressão ou ansiedade. Não entende. Eles te medicam. E acham que resolve. Né? Só que não, lá na causa só tu pode ir. E eles vão evitar toda forma que você vá na causa. Senão você não precisa do medicamento ou da opinião deles. Então eu faço aquilo, depois eu faço de novo, eu tiro. Agora eu faço daqui pra cá e coloco o desejo como vontade de novo, eles enxergam. Ah, mas cadê as armas? Não, eu plasmei pra vocês, pra mostrar pra você como é que eles lhe controlam lá. Lá onde? No plano físico. Onde? Ué, mas aqui não é o plano físico? Não. Ficaram... Aqui nós estamos fora do corpo, sim. E lá eles vão tentar plasmar armas, como eu fiz aqui. Eu dei uma demonstração. Ok? Depois, olha só, o que é karma? Karma é uma recorrência. Agora eu vou experimentar. Eles pegam as inteligências que estão me assistindo, ó, o olho, o Dharma, me coloca numa situação, num sonho, em que eu agora estou inconsciente, porque o projetista não fica 24 horas por si. Né? Como nós, a gente não está o dia todo no mesmo estado. Até pelos os ciclos circadianos, os táttivas, que a gente desconhece essa lei, que é o que realmente nos controla, as leis da natureza. E a gente acha que são pessoas que nos controlam, grupos, poderes. O poder real é a natureza. Então a gente modifica. Então lá eles fizeram pelas leis naturais ali do meio. Eu agora estar inconsciente como aquelas moças e começa um tiroteio longe, mas só o som, eles simulam um som. E eu, né, o que eu pensei? Ah, é meu karma negativo porque eu enganei. Não. Depois que eu fujo, que todo mundo foge, que está ali desavisado, vem uma voz, que é aquela que produziu o som. E jamais veio alguém com arma, mas a gente já estava imaginando um exército, um ataque astral. A voz diz, não, só para te entender. Agora tu está entendendo os dois lados da moeda. Como o karma, como o Dharma funcionam. Você foi Dharma lá das moças, tentou mostrar como é que se produz karma, movimento, como você, né? Você pode dentro disso se aproveitar e colocar imagens que não existem, que é o que o acadêmico faz, que é o pseudo-iniciático faz, o político faz, né? As crenças, Deus acima de tudo, você sempre abaixo, né? E o científico com a coisa, cuidado, que novas doenças, cataclismos, catástrofes, eles te controlam. São os profetas de baixo, né? Sabe tudo. Será que sabe mesmo? Eles não conhecem nem a si mesmo. Então eu passei para os dois lados. Eu fui o controlador e depois eu fui o controlado. Daí eu fiquei em paz. Não, isso é karma. É o caminho de todas as possibilidades de reconhecimento, de saber o que eu estou fazendo em movimento. Só isso é karma. E Dharma é aquilo que dá a base, que gera esse movimento, o start da vida. Paz reverencial a todos. Se tiver mais alguma coisa, eu sigo o barco num parte 2. Fui!